Estamos no programa Espaço Aberto, Sua História Passa Por Aqui. Meu nome é Hermélio Silva, sou natural de Rondonópolis, Mato Grosso, graduado em marketing, editor, escritor e membro fundador da Academia Rondonopolitana de Letras. Hoje nós temos a honra de receber aqui professor de educação básica, também possui graduação em Direito, é diretor teatral, ator profissional, cineasta e escritor. Já dirigiu mais de 50 espetáculos teatrais, 4 filmes e escreveu mais de 35 peças de teatro. Autor do livro Juventude no Teatro, Textos de Teatro para Jovem, lançado em 2022. Recebemos o professor Joelson Santos. Joelson, fique à vontade. Obrigado, Hermélio. É um prazer imenso estar aqui com você. E já quero iniciar parabenizando você e todo o grupo que aqui trabalha com esse programa maravilhoso que leva um pouco da cultura, um pouco das personalidades aqui da nossa cidade, né, dando a devida importância que cada um merece. Parabéns. Obrigado, Joelson. Joelson, já sei que você é filho de um casal de maranhense e paulista. E você, onde nasceu? Pois é, minha mãe é paulista, né? O meu pai era maranhense, meu pai faleceu em 2020, mas eu nasci em Rondonópolis mesmo, sou rondonopolitano. Como que foi sua infância? Você lembra qual é o bairro que você nasceu? Pois é, quando eu nasci, os meus pais moravam ainda na Vila Paulista, mas logo ainda quando criança nós mudamos para o bairro Jardim Iguaçu, então eu fui criado ali naquela região do Iguaçu, Vila Cardoso, Jardim Primavera, toda aquela região ali, banhando sempre no Rio Ararial, que na época era banhável, né? Pertinho da Pedreira lá, né? Pertinho da Pedreira. Legal. A Pedreira fica próximo do Jardim Iguaçu, você indo pelaquela avenida, principal Avenida Brasil, aí tem a ponte, a Pedreira ali próximo? A Pedreira é mais próximo ali ao bairro hoje Lúcia Maggi, né? Tem um bairro logo após o Jardim Iguaçu, então o bairro Lúcia Maggi, ali nos fundos do Lúcia Maggi, onde o pessoal chama de Pedra do Raul, onde na época um grande amigo, Zete Reis, pintou lá uma gravura do Raul Seixas, ele que era muito fã, e nós na época, né, garotada muito fã do Raul Seixas, então ficou apelidado de Pedra do Raul, então eu cresci lá banhando no Rio Ararial, na Pedra do Raul. Legal, muito bom. Então, da ponte que eu falei, da Avenida Brasil, um pouco mais para cima em relação à nascente. Isso, um pouco mais para cima. E o que você, voltando lá para os primórdios, você tomava banho, as pessoas lavavam roupas, era um entretenimento na época, o que você lembra mais? Eu lembro mais, Hermélio, da segurança, né? Eu acho que Rondonópolis era uma outra cidade, uma cidade muito mais segura. A gente brincava na rua, a gente banhava no rio, a gente subia em pés de árvores para pegar manga, pegar caju, e os pais tinham a tranquilidade de saber que seu filho estava brincando na rua ou ali colhendo manga no quintal de um vizinho e que tudo estava tranquilo, né? Hoje eu já tenho um filho de 13 anos e eu tenho medo que ele vá da minha casa até a padaria da esquina para comprar pão, né? Então, o que mais me lembra com boas memórias era a tranquilidade e segurança que nós tínhamos na nossa cidade naquela época. Legal, a segurança de outrora. Mas você falou do filho de 13 anos. Joelson, você é casado, tem filhos? Já disse que tem um filho, mas tem mais filhos? Sim, eu sou casado, né, com a Edilaine, que também é professora e é da área, depois a gente fala um pouco mais sobre ela também é da área cultural. Eu tenho 2 filhos, né, o Samuel, de 13 anos, e o Gael, de 5 anos. Joelson, eu sei que você tem uma gama de profissões, mas fale do professor Joelson Santos. Pois é, Hermélio, eu meio que fui abraçado pela educação, né? Na época de 2º grau, me formei no então magistério, na época, e fui fisgado por ser educador. E fui estudar, cursei faculdade na área da educação e depois tive a honra também de passar no concurso público, já daquele anterior a este último, né, acho que foi um concurso em 2015. Do município de Rondonópolis? Do município de Rondonópolis, e aí me tornei professor dos anos iniciais do município de Rondonópolis. Muito bom. Lotado onde? Pois é, eu sou lotado na escola do campo, a escola 14 de agosto,
localizada ali no assentamento Chico Mendes, onde eu tenho uma felicidade, uma alegria muito grande de fazer parte daquela equipe. Que legal, que bom. E, Gelson, vamos falar do Gelson, professor de teatro agora. Pois é, acho que paralelo, né, ao meu ensino médio de magistério. Na escola? Na escola, eu cursei o magistério em 2 escolas. Eu comecei na escola Emanuel Pinheiro e terminei na escola Daniel Martins Moura. Então, paralelo ao meu magistério, eu também já fazia teatro. Quando eu comecei com 13 para 14 anos, ali na época não tinha 9º ano, né, 8º ano para o 1º ano do ensino médio, eu comecei a fazer teatro. E aos poucos, enquanto estudava o ensino regular, eu também estudava teatro. Eu fui buscando cursos, aprimoramento. E se hoje em Rondonópolis estudar teatro e fazer teatro é difícil, você imagina 30 anos atrás, quando eu iniciei, né? E eu fui buscando, tivemos o prazer de conhecer pessoas como o professor Rubens de Oliveira, que nos incentivou a continuar buscando e estudando teatro, e depois conhecer pessoas como os amigos Leonier Vitório e J. Astrevo, acho que todos conhecem mais como Nico e Lau. Nos conhecemos na Federação Mato Grossense de Teatro, foram pessoas que nos convidaram de Rondonópolis a fazer parte. Naquela época, Leonier Vitório, o Nico, era presidente da Federação Mato Grossense de Teatro, e nós lá fomos para a Federação Mato Grossense de Teatro em Cuiabá, onde participávamos de cursos de formação, e fui cada vez mais estudando teatro. E depois, unindo com o meu curso de magistério, eu passei a também ser professor de teatro aqui na nossa cidade. Aí fez essa quantidade de apresentações que eu falei no início aqui, e algumas delas te levou à premiação, chegando a 2 vezes como melhor ator do estado de Mato Grosso, em 2002 e 2004. Conta pra gente como que é essa premiação. Pois é, Mélio, antes de eu falar da premiação, eu vou falar do árduo caminho que foi chegar até lá, né? Então, por muitos anos eu fazia teatro e nós participávamos dos festivais de teatro pelo Brasil afora, e às vezes não ganhávamos, né? E eu voltava muito deprimido, e eu achava, por muitas vezes passei pela cabeça de abandonar a arte teatral de vez, porque eu achava que eu não levava jeito mesmo para a coisa. Porque não recebia, achava que o troféu era o grande reconhecimento, né? Mas, enfim, com muito estudo, muita batalha, no ano de 2002, a Federação Mato Grossense de Teatro a federação realizava festivais de teatro em várias cidades de Mato Grosso. Cada ano era numa cidade. Às vezes Cuiabá, às vezes Alta Floresta, Nova Chavantina, Reserva do Cabaçal. E no ano de 2002, a Federação Mato Grossense realizou o festival em Rondonópolis. E na época, nós montamos com o Grupo Muconre um espetáculo chamado O Próximo. Eu não me lembro mais o nome do autor, mas era um texto de um autor americano, dirigido pelo professor Rubens de Oliveira, e estava eu no palco, acompanhado da Ana Letícia, e nessa oportunidade eu ganhei o prêmio de melhor ator do Festival Mato Grossense, onde vieram várias cidades disputar, e eu fui agraciado com o prêmio de melhor ator do Festival Mato Grossense. 2 anos depois? 2 anos depois, rapaz, lá em Cuiabá, e o festival já foi em Cuiabá, no ano de 2004, aí nós montamos um espetáculo chamado Camisa de Força. Na época era um texto de um carioca chamado Cirano Rosalém, se não me salvo engano, né? Se eu não estiver enganado, Cirano Rosalém, o nome do autor, e nós montamos na época o texto, Camisa de Força, com a direção do Maurílio Fagundes, a produção do José Roberto Souza, e na época eu dividia o palco com a atriz Lisa Oliveira, e nós fomos para esse festival de teatro em Cuiabá também, e aí fui agraciado lá também com o troféu de melhor ator, e na época ganhamos, se eu não me engano, também como melhor espetáculo do Festival Mato Grossense. Foi uma coisa muito boa para todos nós. Que bom, parabéns, professor Gelson. Obrigado. Gelson, e o cineasta? Como é que aconteceu? Pois é, Hermélio, o teatro tem
vamos dizer, esse namoro assim com o cinema, né? Porque são muito próximos, embora muito distantes também. Mas eu penso que um grande provocador foi você, meu amigo. Quando no ano 2000... O que eu fiz de errado dessa vez, hein? Não, você fez muito certo. Quando no ano 2000 eu fui convidado por você para ser ator no filme Esse Aqui Não, né, de sua autoria, e na época Rondonópolis produzindo um filme, e teve a direção do José Roberto de Souza, e o texto e produção executiva do Hermélio Silva, e eu fui um dos atores, né? Na época eu ainda era bem jovem. Principal ator, né? Tá no YouTube aí, quem quiser assistir, chama Esse Aqui Não. Verdade. Desculpa, Joel. Não, depois de repente pode até colocar o link do filme aqui para o pessoal acessar, né? E então naquela época eu atuei então enquanto ator no filme de Hermélio Silva, Esse Aqui Não, e na época marcamos a cidade, né? A cidade ficou marcada, teve outdoor com cartaz do filme. Teve um grande lançamento na época no antigo cassino, né? No cassino do Comendador Arcanjo. A gente agradece muito porque foi tudo de graça lá, né? Foi tudo de graça. Reconhecer, né? Nós não tínhamos nem acesso a algo tão luxuoso, né, como tivemos naquela época. E então, naquela época, quando eu atuei enquanto ator no filme Esse Aqui Não, eu sempre fiquei achando que eu poderia ter feito melhor. E eu sempre poderia ter feito melhor e ter feito algo a mais. E fiquei, então, resolvi estudar cinema, mas em Rondonópolis a gente não consegue, infelizmente nossa cidade não tem ainda a faculdade, então eu esperei aí uns 15 anos para conseguir depois fazer cursos e estudar de maneira autodidata mesmo e me aprofundar no conhecimento do cinema, da arte de dirigir filme, primeiro na arte de roteirizar filme, eu já era dramaturgo, já escrevia textos de teatro, e aí eu fui aprender a roteirizar filmes, criei meus roteiros, fui estudar sobre ângulo de filmagem, sobre color, sobre várias coisas, e depois resolvi chamar um conjunto de amigos no ano de 2019, já aí quase 20 anos depois do filme Esse Aqui Não, para que nós fizéssemos um filme, e dessa vez o roteiro sendo um roteiro meu, e a direção também minha, né? E reunimos uma equipe de artistas que todos voluntários participaram, abraçaram a causa, inclusive você, meu amigo Hermélio Silva, e fizemos o filme Veneta, né, em 2019, a duras penas, sofrendo muito, mas lançamos o filme Veneta, que inclusive está no YouTube também, se for possível a gente colocar o link aqui do filme Veneta. Lançado no Shopping Rondon Plaza, no Cine VIP. No Cine VIP. Foi um marco também, né? O Cine VIP recebeu o primeiro filme aqui do cineasta rondonopolitano, que foi lançado lá no Cine VIP. Eu quero aproveitar e mandar um abraço e um agradecimento ao Ricardo, lá do Cine VIP, que nunca nos negou a parceria, sempre abraçou os produtores de cinema aqui da cidade, dando a oportunidade para exibir seus filmes lá no cinema. Aí veio o terceiro filme. E aí depois veio a pandemia em 2020. Logo que chegou a pandemia, eu fiquei recluso lá umas 3 semanas na fazenda de um amigo, e lá inquieto, querendo produzir arte, porque não podia se contentar em ficar clausurado. Peguei o celular, chamei minha esposa, meu filho, uns parentes que estavam lá e gravamos um curta-metragem experimental, todo gravado no celular, que chama Não Entre, também está no YouTube. É um curta de 4 minutos, se não me engano, 4 minutos e pouco, feito totalmente no celular, de maneira experimental, porque a gente estava lá sem equipamento, sem produtora, e tinha que ser daquela maneira. Sem convivência. Legal. E depois desse filme, nós lançamos outro mais institucional, outras atividades, e depois, em 2021, fizemos uma grande produção também, eu considero que foi uma produção bem elaborada, que é o filme Insídia, né? Eu novamente reuni uma equipe de amigos, pessoas como Hermélio Silva, Alessandro Gardim, a atriz Emily Koch, quem mais? Vários colegas e parceiros
espero Rafael Galvão, Gilson Donizete, Michele, Clayton, gente, não posso esquecer o nome da grande equipe. E todos, de maneira voluntária, novamente, fizemos o filme Insídia. Uma mensagem muito importante e atualíssima. Mensagem importante e atualíssima. Falava sobre o que mesmo? O filme Insídia, ele trata de um tema bem atual, que é o perigo das redes sociais, né? Ele relata aí a história de uma garota que conhece uma pessoa pelas redes sociais e contra a vontade da sua mãe, que até quem fez a mãe no filme foi a atriz Gislaine Sumeira, um abraço para a Gislaine. Professora Gislaine. Professora Gislaine. Professora de teatro. Professora de teatro, uma grande amiga. E essa garota, a atriz do filme, ela conhece, a personagem conhece esse rapaz das redes sociais e resolve, contra a vontade da mãe, ir encontrá-lo. E aí, 3 pontinhos, né? 3 pontinhos, não posso dar spoiler, como se diz, né? Boa. Vieram os outros textos, ofereceu outros textos para amigos diretores, produzindo filmes. Tem essas demandas também? Tem sim, né? Eu, como tenho vários roteiros de teatro, assim como eu tenho um livro com roteiros de teatro, eu tenho vários roteiros de cinema. E agora tive vários colegas que tiveram a oportunidade de ser contemplado com a Lei Paulo Gustavo, uma lei federal, que o recurso foi distribuído pela Prefeitura de Rondonópolis. Pela Secretaria Municipal de Cultura. Problema, pode falar. Isso, tivemos alguns amigos que foram agraciados e me solicitaram, pedindo se a gente tinha roteiro, para que pudesse ceder, para que eles produzissem filmes, que eles também tinham o desejo, a vontade de serem cineastas, produzirem seus filmes. E assim eu cedi o roteiro A Mulher de Branco para Edilane Lopes, o roteiro Isso Não É Brincadeira por Gilson Donizete, e o roteiro Minha Cidade para o Caio Lopes, e depois o Caio juntou-se junto com Alessandro Gardini, que também fez a lapidação, todo o seu olhar cinematográfico no texto, e fizeram filmes belíssimos também. Também lançado no CineVip, assim como o Insídia também foi lançado. Insídia, boa. Foi lançado em 2021 lá no CineVip. Esses 3 filmes que eu citei, A Mulher de Branco, Isso Não É Brincadeira e Minha Cidade, também foram lançados lá no CineVip. Mês passado? Foi. Esse mês? Não, foi o mês passado. Em setembro. Em setembro, né? Agora, dia 6 de setembro, foram lançados lá. O pessoal, de repente, pode colocar o link. Os caracteres aqui, o link. E eu queria fazer uma fala até e agradecer, né, todas as pessoas que foram lá assistir os filmes, os lançamentos, valorizando os artistas da cidade, os cineastas da cidade, né? Nosso muito obrigado. Boa, Joelson. Aí veio o Joelson, escritor, com o livro Juventude no Teatro, texto de teatro para jovens, que ele já citou, que nós tivemos a honra de ser o editor, e essa empresa, EOS Editora, que é aqui da Folha Regional, é editora do seu livro. Conta pra gente sobre esse belíssimo trabalho, Joelson. Pois é, Armélio, esse livro ele é muito importante para mim, e eu penso que ele é muito importante para Rondonópolis e até mesmo para Mato Grosso. Porque nós que somos professores, ou que somos professores de teatro, ou até mesmo professor de sala de aula, pedagogos, a gente tem muita vontade de produzir peças de teatro com nossos alunos. Mas a gente tem grandes dificuldades em 2 coisas. Primeiro, em encontrar textos de teatro, e o segundo é encontrar textos de teatro que os autores nos permitam montar essas peças de teatro. Sem pagar os direitos autorais. Sem pagar os direitos autorais. E eu sempre, na minha lida de professor ou de professor de teatro, eu tinha grande dificuldade em encontrar texto de autores. Né? Às vezes você encontrava um texto de teatro, ele não tinha a quantidade de personagens que você precisava para a quantidade de alunos que você tinha em sala. Então eu sempre fui escrevendo meus textos de teatro e fui me estudando como é o gênero literário teatro, e ao longo desses quase 30 anos de professor de teatro que eu sou, eu escrevi várias peças de teatro ao longo da minha vida.
E então me veio a vontade de publicar em forma de livro, para que esse livro pudesse chegar nas escolas, pudesse chegar aos professores, aos estudantes, a quem quer fazer uma leitura de uma peça de teatro, porque o gênero literário teatro, ele é diferente do conto, ele é diferente da poesia, ele é diferente do romance. Então eu penso que eu sou um dos primeiros autores aqui da cidade a lançar um livro exclusivo com roteiros de teatro. Então minha vontade é que ele chegue aí aos professores, aos alunos, aos amantes do teatro. Eu só estou vendo uma novidade aqui agora, né? O Rio Chora está aqui. O Rio Chora. A peça de teatro que nós falamos, que ele apresentou por 54 oportunidades no estado de São Paulo, faz parte dos 7 textos que estão disponibilizados no livro. Aí, Joelson, o Passarinho me contou que esse livro vai ser reeditado, republicado pelo governo do estado de Mato Grosso, uma tiragem de 3.000 livros que serão doados para as bibliotecas, para as escolas do estado de Mato Grosso. Ou seja, Joelson Santos vai estar em todo o estado de Mato Grosso formando escritores, autores, atores, aficionados pelo teatro. E aí, Joelson, como é que está? Hermélio, eu fiquei super feliz, né? Estou muito feliz com a aprovação de um projeto de apoio da Secretaria de Estado de Cultura, que vai reeditar o livro e fazer uma nova tiragem. E eu fico feliz porque o livro vai poder chegar, não ficar só em Rondonópolis, como ele ficou, já que nós fizemos essa primeira tiragem de próprio bolso, né? E com a ajuda de alguns amigos. Então agora o livro vai ter a oportunidade de chegar a várias cidades, a várias pessoas, a outras escolas, a outras bibliotecas do estado de Mato Grosso. E vai poder atender e, quem sabe, colaborar aí com a produção cultural, com o aflorescer cultural do nosso estado. Que bom. Joelson, eu sei que você leciona e lecionou em várias escolas aqui. Pode citar algumas? Fique à vontade. Posso, eu já fui professor de teatro em várias escolas, instituições aqui da nossa cidade, no SESC, já fui professor de teatro na Cooperativa de Ensino São Mateus, em várias outras escolas. No momento, eu continuo como professor de teatro ali no Centro Integrado de Ensino, a Escola CI, e no Educar Instituto de Ensino. E também sou professor, né, da rede, aí não professor de teatro, mas sou pedagogo, professor dos anos iniciais do município. Joelson, o nosso tempo aqui é escasso, a gente apresenta nossas desculpas aqui para você, mas fique à vontade para passar uma mensagem final para os nossos espectadores. Pois é, eu gostaria de passar a seguinte mensagem, que a nossa cidade de Rondonópolis é uma cidade riquíssima em todos os fatores, não só, quando eu falo riquíssima, não só no sentido monetário ou financeiro da coisa, mas na população, que é uma população maravilhosa, acolhedora, uma população muito voltada para o conhecimento. E eu queria que a nossa população, que a nossa cidade, que é riquíssima em todos os quesitos, que ela valorizasse um pouco mais os artistas e as produções culturais do nosso povo, dos nossos artistas que batalham para fazer suas produções, para lançar os seus livros, às vezes tirando o dinheiro do próprio bolso, para fazer uma peça de teatro onde o cenário ou o figurino foi comprado com o próprio dinheiro. E às vezes esse artista precisa que colocando a sua marca numa produção cultural, ele está ganhando uma mídia positiva para o seu comércio, uma mídia positiva para o seu negócio, e que isso vai engrandecer e vai fazer com que as pessoas enxerguem aquele comércio como um comércio ou uma empresa que tem um olhar que valoriza a população e valoriza culturalmente, né? Então, o que eu gostaria de desejar para a nossa cidade era isso, cada vez mais valorização às obras culturais e os artistas da nossa cidade. Que bom, Joelson. Nós estamos no programa Espaço Aberto, sua história passa por aqui. Muito obrigado.